Boa noite a todos. Então, estamos aí novamente. Acho que conheço todos que estão aqui, não vou me apresentar então. E o meu desafio é trocar algumas palavras com vocês, conversarmos sobre o texto de João, capítulo 6. O pastor Valdomiro leu para nós. E nós temos aqui, Jesus alimenta uma multidão, mas na verdade todo o capítulo 6, vocês leram em casa, fala sobre o quê? Multiplicação, oi? Pão. O que vocês lembram desse capítulo, sem olhar na Bíblia, sobre pão? O que está falando ali? Além da multiplicação dos pães, Jesus, o pão da vida, ele fala isso 4 vezes no mínimo. Eu sou o pão da vida, ou ele vai dizer assim, quem come deste pão não terá mais fome, né? Ele é o pão da vida. Que mais? Jesus é o pão da vida. Alguém lembra de alguma coisa? Nós temos um outro milagre, então, um capítulo de milagres, multiplicação dos pães e peixes, e Jesus caminha sobre as águas. Mais alguma coisa? Pensa na história um pouco, o enredo, né? Lembra que o importante nos evangelhos não é só o que está dito, mas é a história que é contada. Tá, então nós temos ali, resumir para vocês, primeira cena, multiplicação dos pães. Então tem um Jesus, multiplica os pães, o que o povo quer fazer com ele? Fazer o rei, né? Depois Jesus anda sobre as águas, então no mesmo dia de tardinha ali, os discípulos estão com vento forte ali, e Jesus caminha sobre as águas e diz para eles, não tenham medo, sou eu. Então, num outro enredo, Jesus está fora e entra de novo em cena e acalma a tempestade, faz um outro grande milagre, acalma o medo. Então, só nessas 2 histórias, você tem 2 necessidades humanas aqui. Primeiro, fome. Jesus aplaca a fome e depois o medo. Jesus aplaca o medo. O ser humano, desde que caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, o primeiro sentimento foi vergonha. Viram que estavam nus. O segundo sentimento foi medo. Adão não falou a verdade ali. Eles ficaram com medo de falar a verdade. E o terceiro sentimento, a Bíblia não fala, mas a gente supõe, eles sentiram fome. Fome, porque não tinha mais o jardim para buscar o alimento. Eles tinham, agora se viram. Vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que caçar, vocês vão ter que fazer alguma coisa para comer. Então eles certamente sentiram fome em diversos momentos da vida. Tá? Então nós temos aqui 2 grandes necessidades no texto de João 6 que Jesus aplaca. O medo e a fome. E aí não é de estranhar que ali no versículo 22, o que o povo quer fazer? O povo procura Jesus. O povo quer, puxa vida, quem não quer viver sem medo e viver sem fome e sede? Todo mundo. Então, nós estaríamos talvez entre eles ali buscando Jesus para que Jesus desse alimento e os protegesse. Aí Jesus tem aquele longo discurso sobre ser o pão da vida. E ele fala ali claramente, olha, vocês vieram aqui não é porque vocês acham que eu vou dar pão para vocês todos os dias, né? Mas não é bem assim. E aí ele diz que ele é o pão da vida. De que forma Jesus é o pão da vida e por que diferença há entre Jesus como o pão da vida e o pão que ele multiplicou? Qual é a diferença? Se você come um pão de cevada como aquele, quanto tempo leva para você sentir fome de novo? Um sacia o corpo e o outro a alma. Um você tem que comer diariamente, o outro uma vez que entrou na sua vida, ele mantém você saciado para sempre. Tá? Ele te dá a vida eterna, essa é a diferença. Então você é batizado e já tem a vida eterna. Mas a gente tem que ir no culto, ler a palavra, tomar Santa Ceia, né? Parece que a gente tem que, é uma dieta assim, a cada 7 dias se alimentar um pouco, né? A cada 3 horas comer um pedaço de comida. Não é isso que é a Santa Ceia. Não é que aquela Santa Ceia vai perdendo a validade, vai dando fome de novo. Não é isso.
A Santa Ceia e o culto e a palavra não é que dura 7 dias. Não é que você está queimando calorias porque o seu pecado vai queimando aquele culto, né? A graça de Deus vai sendo consumida. Não, a verdade é que por algum motivo de Deus mesmo, ele pediu que fosse assim. A cada 7 dias, porque Deus descansou no 7º dia, nós celebramos o culto, ouvimos a sua palavra. E por que a gente celebra a Santa Ceia todo o culto? Também porque Jesus falou, façam isso. É memória minha, então não tem uma motivação lógica, racional, qual é o motivo de você tomar sempre. A gente toma porque ele mandou. Então, quanto mais a gente tenha acesso à graça de Deus, melhor, porque essa é a promessa dele, que ele vai estar com a gente todas as vezes que o beberdes e comerdes, nós iremos receber o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Então, resumidamente, são esses os pontos desse capítulo. Mas tem uma coisa que a gente tem que dizer aqui, que nós luteranos às vezes fazemos errado, né? Eu gosto de fazer isso, de mostrar quando a gente usa esse texto de forma errada, né? Tem ali um versículo famoso que muitas vezes a gente usa até no culto, né? Na Santa Ceia ali, que é assim, ó. Eu digo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é comida verdadeira e meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Quando a gente lê isso, o que a gente pensa? Está falando do que aqui? Comer a carne de Cristo e o sangue dele. Quando isso acontece? Na Santa Ceia, né? Mas não é o que o texto está dizendo, tá? Esse texto, versículo, conforme nossas confissões luteranas, não tem nada a ver com a Santa Ceia. Jesus não está falando de comer, de tomar a Santa Ceia, zero isso, tá? Não usem isso num culto com Santa Ceia ali para introdução, né? E a gente faz isso, eu já vi vários fazendo isso em várias congregações, né? Bota ali, Jesus já disse, quem não comer da minha carne e do meu sangue. Esse versículo, é óbvio que a Santa Ceia é o corpo e sangue de Cristo, mas esse versículo não está falando de Santa Ceia. Então, do que esse versículo está falando? Ele fala do que ele fala. É só a gente ler ali, ó. Este é o pão que desceu do céu. Ele está falando do próprio Jesus, tá? Ele está apontando para a morte, não está falando de Santa Ceia. Está apontando, olha, minha carne e meu sangue vão ser seus alimentos. Não de forma com a boca ali, mas porque eu vou oferecer minha vida. Esse é o pão que desceu do céu, é o próprio Cristo, né? É assim que nós nos alimentamos e temos a vida eterna nesse texto aqui. Então não é Santa Ceia, o pão da vida não é Santa Ceia aqui nesse capítulo. Nesse capítulo Jesus está falando que o pão da vida é Ele. É o que Ele vai fazer, é o que Ele vai oferecer. Isso está tão evidente, né? Você lê o texto ali, ó, por exemplo, muitas pessoas abandonam Jesus, porque é difícil o que Ele fala e porque Jesus não dá o que eles queriam, que era proteção e comida. Então muita gente deixa Jesus, ficam os discípulos e mais alguns, e Jesus fala para eles, né? Lá no versículo 64, será que vocês também querem ir embora? E aí Pedro responde, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Pedro parece ter entendido que o pão da vida são as palavras de Cristo. O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. O Senhor tem o pão que dá a vida eterna, que é a sua própria palavra. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Fui eu quem escolhi todos vocês. No entanto, um de vocês é um diabo, que Jesus está falando do traidor Judas, né? Então Jesus está indicando nesse texto inteiro ali, falando sobre o pão da vida, que o pão da vida primeiro é Ele próprio, que vai oferecer a vida dele na cruz para pagar os nossos pecados. E segundo, que o pão da vida é a própria palavra dele, é o que ele ensina, é o que ele fala para os discípulos, é o que ele fala para nós. E aí nesse ponto, a gente tem que voltar um pouquinho lá para aquele primeiro texto da multiplicação dos pães.
Quando Jesus faz um milagre de multiplicar os pães, ou quando ele para a tempestade e anda sobre as águas, ele quer simplesmente dar àquele povo talvez 400 gramas de cevada e 2 filés de peixe? É isso? Qual a razão de fazer um milagre para Jesus? O que é um milagre? A gente sabe definir milagre, é aquilo que não tem explicação, não é só isso. Muita coisa não tem explicação e não é um milagre. Então, o que Jesus quer mostrar quando ele realiza esses sinais aqui, que o povo não entendeu? Ele quer mostrar que ele é o Filho de Deus. Então, ao dar o pão e o peixe, ele não quer só alimentar o estômago, ele quer alimentar a fé daquela pessoa. Jesus deseja mostrar, olha, pode confiar em mim, eu sou o Filho do Pai. Eu sou o Messias, o Salvador. E aí quem crê então tem a sua alma alimentada e nunca mais sentirá fome. Só o fato do povo tê-lo visto como futuro rei e não como Messias mostra que aquele povo só queria mesmo se saciar com o pão e com os peixes. E aí nesse ponto, a pergunta que a gente deve se fazer é: que tipo de pão é Jesus para você? É o mesmo pão que esse povo queria? Aquele pão que vai garantir uma vida mais fácil? Por que você traz os seus filhos à igreja? Para que eles tenham uma vida mais tranquila, saibam se comportar? Para que você venha ao culto? É para que você talvez se sinta melhor no seu dia a dia? Em primeiro lugar, culto, igreja e pregação nunca deveriam ser terapia ou autoajuda ou um programa de coaching, ou seja lá o que for. Acho que talvez metade dos cultos a gente devia sair meio assim, cara, eu não volto mais porque agora eu descobri que eu tenho esse pecado e aquele outro. Se eu sempre saio, que legal, agora eu vou aplicar essas leis e vou me sentir melhor, vou ser um pai melhor, já não, a gente não está fazendo a coisa certa, né? Porque a gente está vendo em Jesus apenas um rei, ou um psicólogo, ou um médico, ou um coach, ou um cara motivador, né? Ou um gerente, enfim. Né? E Jesus não é isso. Quem é esse pão da vida para você? É aquele que te ensina a ter uma existência melhor? E você gostaria de aclamá-lo como um terapeuta o tempo todo? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? É aquele que acalma uma tempestade e faz você se sentir seguro? Ou seja, aquele que te protege lá fora dos ladrões? Você vem ao culto como num espírito meio supersticioso, do tipo, se eu não for, a minha semana não funciona? Então, eu vou ao culto para que eu tenha proteção e para que as coisas funcionem bem de segunda até segunda? E isso você está fazendo igual aquele povo lá. Jesus, você é meu amuleto, então eu tenho que ir no culto, tenho que tomar a Santa Ceia. Pronto, essa semana eu estou blindado, corpo fechado, nada muito grave vai me acontecer. Aí você fica sem ir no culto, né, torce o pé, tá vendo? Não renovei o meu amuleto, não recarreguei, né, o meu anel do Lanterna Verde ali, não foi recarregado, ficou fraco, né? Se o culto é isso, a gente está fazendo igual aquele povo. Jesus é alguém que vem solucionar nossos problemas da vida biológica, da vida física. Mas o que Jesus fala aqui é, gente, vocês podem até me abandonar e não vir mais no culto, mas eu não sou isso. Eu não vou ser rei de vocês, eu não vou ser o psicólogo de vocês, o terapeuta, o coach, o autoajuda, eu não vou ser nada disso. O que eu sou de vocês é o pão da vida que desceu do céu, é aquele que dá vida eterna, é aquele que carne e sangue são crucificados e derramados na cruz para nos dar essa vida eterna. Então, esse é o Jesus de João capítulo 6. É esse Jesus que faz a gente confessar igual Pedro, para onde nós iremos?
Eu não tenho isso, Jesus, num psicólogo, num médico, num pastor. Eu tenho isso só o Senhor. Só o Senhor tem as palavras que me dão vida eterna. Não é a vida biológica, não é a vida de melhor marido, é a vida eterna. Só o Senhor me dá as palavras que me dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo Messias que Deus enviou. Esse é o pão da vida, que é Jesus. Não fica isso tão claro para nós, porque em português a gente tem uma palavra só para vida, né? Em grego aqui você tem duas palavras. Tem bios, que a gente vai saber bem, porque biologia vem daí, né? Estudo da vida. E tem zoe, que é vida, mas é um outro tipo. Jesus não é o pão da bios. Entende? Jesus não é o pão que alimenta o seu corpo, que faz você dormir melhor. Jesus é o pão da zoe, da vida. Colocando assim um português melhor, talvez, a gente pode dizer assim, ó, Jesus não te dá existência eterna, Jesus te dá vida eterna, diferente. Tá? Então a gente pode dizer assim, ó, Jesus não é um pão existencial, para você existir melhor neste mundo. Jesus é o pão da vida. É o pão que te mostra por que você está aqui, por que Jesus veio, para onde você vai e de que forma você vai viver quando morrer ou quando Jesus voltar. Então, esse é o pão que Jesus oferece para nós, não um pão biológico. E aí, nesse sentido, sim, quando nós encaramos nossa bios, essa vida regida pelo corpo, né, aqui físico, por essa mente, nós não temos grandes boas notícias. Cristão vai envelhecer, cristão vai ficar doente, cristão vai enterrar parente com câncer, cristão vai ver às vezes o filho morrer, vai no funeral do filho. A nossa vida aqui não tem grandes coisas não. Você quer ter uma vida, uma bios plena e a melhor possível? Não é na igreja que você vai encontrar, nem em Jesus. É aonde? Aonde Deus prometeu dar bios. Qual é a receita que a Bíblia ensina? Lá para Adão. Tipo assim, se você quer comer um pão gostoso, o que você tem que fazer? Na igreja? Vai multiplicar e você vai levar para casa? O que você faz para comer um pão e um peixe? Vai no mercado, para ir no mercado tem que ter dinheiro, para ter dinheiro tem que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão biológico. É essa a receita. Do suor do teu rosto, não do sangue de Cristo. Do suor do teu rosto, Adão, ó. Primeira coisa que eu vou te dizer aqui, ó, você caiu em pecado. Sua vida já era mesmo, Adão. Deus não passa, né? Deus dá real. Ó, já era mesmo, acabou. Não vai jardim, acabou. Sabe qual é o segredo agora, Adão? Tá ali uma enxada, tá ali a foice, o arado e um boizinho. Do suor do teu rosto aí se vira, é dali que você vai tirar o seu pão biológico de cevada, de trigo. Então você quer um carro novo, você quer um pão melhor? Do suor. Você quer tirar nota 10, quer passar no vestibular? Suor. Você quer um carro melhor? Suor. Trabalha mais, faz hora extra. Você quer ganhar mais? Suor. Estuda, faz pós, enfim. Suor, suor, suor. Quer ser um marido melhor? Suor. Né? Vai fazer terapia, vai suar lá com o seu terapeuta, vai falar com o psicólogo. É suor. Quer ser um filho melhor? Suor. Vai se dedicar, estuda, vê lá os youtubers que falam como ser um filho melhor. Não adianta falar, Jesus, quero ser um filho melhor. Porque isso é vida biológica. Para a vida biológica, o segredo é suor, suor, suor. Mas não é uma coisa legal isso. Realmente, quem aqui gosta verdadeiramente de trabalhar e estudar? A gente até pode gostar e amar, mas a gente não troca ficar com a filha para fazer o trabalho que for. Pelo menos não eu. Eu não vou trabalhar assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto que eu faço, graças a Deus. Mas toda segunda-feira é difícil. Por quê? Porque eu estou deixando a minha filha, vai ficar a semana inteira sem um pai. Só sexta-noite que eu vou ver a minha filha. Então eu adoro o que eu faço, prego a palavra de Deus com amor, vou com vontade, mas toda segunda-feira a vida é assim. Minha filha vai ter que ficar sem o pai meio que direto,
né? Porque eu tenho que fazer esse trabalho, porque as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus porque estão indo para o inferno. Então, a nossa vida nunca vai ser aquela vida super prazerosa, não, gente. Vai ser uma vida de muito suor. Então, a gente não tem grandes boas notícias para a nossa existência biológica. Esse vai ser o mundo até o retorno de Cristo. Agora, quando a gente tem o pão da vida, suar é o de menos. Quando você tem a vida eterna em Cristo Jesus e você sabe que a sua existência e a plenitude dela não depende do quanto você tem que suar, mas depende do que Jesus fez na cruz por nós e do sangue e suor que Ele derramou, aí a gente diz assim, o que é o meu suor frente ao que o Cristo fez por mim? Vou suportar o suor, vou suar para ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor pastor, o melhor trabalhador, o melhor que for, porque Jesus morreu por mim e da minha vida biológica aqui, eu vou tentar fazer o meu melhor. Porque eu não tenho que suar sangue, isso alguém já fez por mim. Então, quando nós recebemos o que Pedro diz aqui e que aquelas pessoas viram acontecer, que boa notícia é estar na igreja e vir todo o culto. Lembrar que a gente vai suar bastante, mas sobretudo lembrar que entre os nossas lágrimas e o nosso suor que vão acontecer, a gente sempre pode olhar para aquele que está sangrando, aquele que está derramando o seu suor em nosso lugar e fazendo aquilo que nós não podemos fazer, que é pagar os nossos pecados e conquistar a vida eterna de presente para nós. E aí nesse ponto eu termino essa mensagem fazendo essa distinção que a gente tem que fazer na vida. A sua salvação é trabalho de Jesus, né? Por que você tenta se salvar então? Vai se ocupar de suar. Vai correr a corrida que é a sua. O que eu quero dizer com isso? Você fica com medo de ir para o inferno e esquece que Jesus te deu o céu. Você acha que aquele que está direto na igreja é mais cristão que o outro. Então você acha que tem que fazer alguma coisa. Deixa isso de lado. Jesus já fez por você, já te deu perdão de pecados, já morreu por você. Você não tem que ser Deus. Sabe quando você quer ser Deus? Você quer ser Deus assim, por exemplo, quando você acha que você tem que obrigatoriamente fazer seus filhos irem à igreja. Você é Deus, não é Deus que traz para a igreja, não é você. Não, deixa Deus ser Deus. Vai cuidar das outras coisas onde o seu suor vai fazer a diferença. Né? Então deixa o espaço que é de Deus, é dele, e descansa disso. Agora o que é seu, aí sim, vai lá se empenhar, vai lá dar o exemplo, vai lá trabalhar. Ali é seu espaço, ali Deus não vai fazer muita coisa por você, ali é você que tem que se destacar e tem que fazer acontecer. Mas o resto que é mais importante, Deus já fez por nós. Então, minha gente, que a falta ou excesso de suor não seja uma grande preocupação na nossa vida, né? Que diferença faz se você morou numa casa de 5 quartos ou numa de 3 quando você estiver na vida eterna que Cristo conquistou para você? Convém ficar tão preocupado assim? Que diferença faz se seu carro tem ar-condicionado de direção hidráulica hoje ou amanhã? Não vai fazer grandes diferenças isso? Também não vai fazer muita diferença se seu filho passou em medicina ou seu filho vai vender miçanga na praia. Vai fazer enorme diferença na vida eterna? Não vai fazer nenhuma diferença na vida, na plenitude da eternidade. Então, para as coisas referentes ao suor, digo assim, tenho que comer, tenho que beber, consegue cuidar da saúde, esteja contente, esteja feliz. Quer algo a mais? Corre atrás. Mas não deixa isso ser o seu Deus e sua vida só ser suor, suor e suor. Viva a sua vida com o que realmente importa. Então que Deus conceda a nós essa real identidade no Filho dele, que é o pão da vida, que veio ao mundo e nos dá a vida eterna. Que isso seja verdade na sua família e aqui nessa congregação. Sabe aquela briga que você tem com o irmão? Com a irmã, não fala mais? Vale a pena isso? Você vai passar a eternidade toda com ele? Vai ficar esses 70 anos de existência aqui brigando com todo mundo e cortando relações e bloqueando do Facebook? É para isso que a gente soa tanto? Para bloquear as pessoas, para não conversar,
para cortar relações em quem votou 17 ou 13, para brigar com meu primo gremista colorado palmeirense e corto relações. Vale a pena realmente tudo isso de suor, sendo que Jesus derramou sangue por todos nós? Então, nesse ponto, não leve essas coisas tão a sério. Deixa isso para lá, corre atrás daquele que te ofendeu. Ele vai passar a eternidade com você no céu se ele crer no mesmo Cristo. Então, não vale a pena as picuinhas que a gente guarda. Meu pai costumava dizer uma coisa quando a gente brigava em casa, e acho que isso é verdade nas igrejas, pelo menos isso eu aplicava nas igrejas que eu passei e dava certo. Meu pai dizia assim, sabe quando vocês estão brigando muito? É porque a barriga está cheia. Então amanhã, aí ele tirava o que tinha que tirar, para a gente ficar com a necessidade ali. Meu pai falava, quando eu passava fome, eu não ficava brigando com meu irmão por causa do brinquedo. Porque a gente tinha que se preocupar em como a gente vai conseguir o pão, que a gente não tem. Então, vocês só estão brigando porque tem muita coisa. Vou começar a tirar essas coisas a mais. E aí ele tirava mesmo. Ele era loucão, ele tirava, ele vendia o videogame, ele vendia, o videogame está brigando. Não, mas não interessa quem está certo, interessa que vocês estão brigando. Eu não quero nem saber quem está certo. Eu vou vender, vendia, já guardou o computador. Não interessa, ele não queria saber quem está certo ou errado. Eu, como pastor, fazia a mesma coisa. Eu não quero saber quem está certo, vocês estão brigando. Vocês estão brigando por quê? Sabe por quê? Porque não estão fazendo missão suficiente. Querem parar de brigar? Vai lá na Vila Missionária, vai lá. E vocês vão parar de brigar porque a fulana falou Y e a outra falou Z nas servas. Ah, pastor, mas eu não quero nem saber o problema. Nem me fala, não quero saber quem está certo e errado. Vocês estão brigando porque tem falta do que fazer na igreja, de missão. Aí briga por causa de cor de coisa, do carro do pastor, qual que vai comprar. Então, às vezes a gente briga por quê? Porque a barriga está cheia, né? Santa Ceia, culto bonito com música, a gente está saciado, bonito. A gente começa a reparar no outro que não vem, no fulano, e a gente começa a brigar. Quer parar de brigar? Olha para um monte de gente que nesses lugares vazios e as pessoas indo para o inferno lá fora. Quer parar de brigar? Olha para aquilo que Jesus fez. Ele brigou a briga que você não poderia ter, que é com o diabo, com o nosso pecado e com a morte eterna. Essa briga é dele e ele já venceu. Então nós agora somos chamados a sermos todos nós agentes desta paz que ele conquistou com o seu sangue. Deem graças a Deus por tudo que você tem, por tudo que nós temos, e viva a sua vida levando paz, amor e misericórdia àqueles que necessitam, que são todos que rodeiam a sua existência. Que Jesus seja o pão da vida, não o pão biológico, mas o pão que te dá plenitude na existência. Amém.